You're too slow! E as suas teorias da Jimmy. Primeiro episódio, tudo beleza? Hoje vou continuar aquela teoria que você fica babando por ela quando fica uma semana sem ela, por ter outra teoria, a teoria da Ginny. Bora para o vídeo, meus confederados. Ginny estava cozinhando uma deliciosa carne para Oz, quando Espinária aparece com suas roupas rasgadas, e Espinária pergunta à sua mãe quem era o Saiyajin mais poderoso da nova geração. Trunks aparece, e diz que isso não era justo. Ginny era mãe da Espinária, eles tinham que perguntar a alguém sem vínculos familiares. Oz pergunta do porquê tanta rivalidade, ele via que os dois estavam equiparados. Espinária diz que Oz não sabia de nada, pois ela estava cansada do seu treinamento especial, enquanto Trunks tinha acabado suas aulas particulares, ele não estava esgotado. Oz diz que o potencial oculto dos dois era similar, mas se eles querem realmente saber quem era o mais forte dentre os dois, por que não fazem um vale tudo, uma luta com os dois, usando os seus máximos de poderes? Espinária dá um sorriso, e diz que era uma excelente ideia. Trunks concorda, e diz que ele nunca lutou com todas as suas forças contra a Espinária. Oz restaura a Espinária ao seu auge, e Ginny diz para eles lutarem nas montanhas perto do oceano. Era um bom lugar para lutar, fora que não havia quase nenhum ser vivo ali. Os dois saem voando, e Ginny pede desculpas por causa daqueles dois. Oz diz que tem muito interesse em ver essa luta. Ginny pergunta se Oz não ia comer. Oz diz que ele já comeu, e Ginny vê o prato de Oz vazio. Trunks e Espinária vão até a casa de Goten. Goten pergunta o que eles queriam com ele. Espinária diz que queria que Goten e Hunt fossem os juízes. Trunks diz que mais uma vez ela estava colocando a família dela no meio. Espinária diz para o Trunks não se preocupar, pois Hunt era bem sincera com ela, não importando ser ou não da sua família. Goten pergunta do que eles seriam juízes. Trunks diz que era de uma luta decisiva para saber quem eram os mais fortes da nova geração. Piccolo aparece atrás deles, e diz que também ia ser um juiz. Hunt aparece, e pergunta por que o Goten não estava jogando mais o Free Blaze com ela. Espinária diz que ela ia ter uma luta decisiva com Trunks, para saber quem era a guerreira mais poderosa da nova geração. Trunks diz que era guerreiro, e era ele. Hunt diz que isso podia ser emocionante. Fazia tempo que ela não assistia a uma luta dos dois. Eles vão até as montanhas perto do oceano, e Trunks faz sua pose especial, e diz que não era vergonha a Espinária desistir de ser humilhada por ele. Espinária diz que ela vai tirar esse sorrisinho besta da cara do Trunks. Piccolo diz que o poder nazi deles eram tão próximos, que ele nem sequer tinha algum palpite de quem ia vencer. Hunt diz que Espinária treina duro com Ginny, e Goten fala que Trunks treina duro com a gravidade aumentada. Ginny chega com Oz, e diz que ainda bem, eles chegaram bem na hora. Trunks parte pra cima. Espinária se defende com seu braço, fazendo uma explosão da colisão. Trunks se vira, e acerta um chute no rosto da Espinária, a jogando pra trás. Espinária roda no ar, e cai de pé, e diz que não era nada mal para o segundo lugar. Trunks diz que ela ia se arrepender de ficar dizendo que ele era o segundo lugar, e uma luta intensa acontece. Ginny diz que os dois realmente eram impressionantes para a idade deles. Nem mesmo Kakaroto e Gohan com essa idade tinha tanto poder. Trunks acerta um soco forte, jogando Espinária contra o chão, e faz seu ataque especial, Brilho Ardente, aparentemente acertando Espinária em cheio. Trunks cai no chão, e diz para a Espinária não camuflar o seu Ki. Esse era o truque mais velho que existia. Hunt diz que não sente nenhum resquício do Ki da Espinária. Trunks diz que sabia exatamente onde ela estava. Trunks solta um raio da sua mão na direção da fumaça, e Espinária dá um pulo. Espinária sorri, e diz para eles deixarem aquilo mais interessante. Trunks pergunta do que Espinária estava falando. Espinária diz para eles apostarem, se ela vencer o Trunks, a família dela herdaria o título da realeza dos Saiyajins. Ginny seria a rainha, e ela seria uma linda princesa dos Saiyajins. Trunks diz que isso era loucura. Espinária pergunta se Trunks estava com medo de perder seu título real. Trunks diz que não, e se ele ganhasse, o que ele ganharia? Espinária diz que ela iria se casar com ele. Trunks fica surpreso, e Espinária diz que era um bom prêmio para ele. Não era. Trunks diz que não está lutando para se casar com ela. Espinária diz que era essa a aposta, a não ser que Trunks não se garantisse. Trunks diz que se ele vencer, ela teria que chamar ele para sempre de meu príncipe, ou de alteza. Espinária fica corada, e diz que nem morta ela ia fazer isso. Trunks sorri, e pergunta se Espinária não se garante. Espinária diz um pouco receosa que estava certo, ele tinha direito de fazer as suas implicações. Trunks diz para eles continuarem sua luta, e Trunks aparece atrás de Espinária, que consegue dar um soco bem forte no rosto dele. Espinária aparece na frente do Trunks, e acerta um soco forte no rosto dele, fazendo Trunks sangrar pelo nariz, e Espinária faz um ataque a queima-roupa nele, o jogando para baixo. Piccolo diz que parece que o jogo virou, se Trunks tinha a vantagem, agora era Espinária. Hunt pergunta do porquê eles
Eles não usam o Super Saiyajin, pois diz que ao que parece, eles querem usar o Super Saiyajin apenas quando estiverem encurralados. Eles querem mostrar sua força na forma base primeiro. O combate continua, e Trunks acerta um soco bem forte na barriga de Espinária, fazendo ela cuspir sangue, e Trunks dá uma coronhada nas costas dela, e Trunks faz o seu ataque ardente, mas Espinária se esquiva. Trunks aparece em cima dela, e lhe dá um chute, mas Espinária segura sua perna, e o joga contra o chão. Trunks ia se levantar, mas Espinária cai nas costas dele com força, fazendo Trunks gritar. Espinária estava em cima de Trunks, e diz que essa luta estava prestes a acabar, e Espinária faz seu ataque, New Kappa, fazendo uma enorme explosão, e Goku aparece com Raditz, e diz que esse ataque foi muito poderoso, poderia ter deixado até mesmo o céu na sua forma perfeita, com sérios problemas. Piccolo pergunta há quanto tempo Goku e Raditz estão aí. Goku diz que chegou ali usando o teletransporte há alguns minutos. Raditz diz que Espinária não deve abaixar a guarda. Ginny diz que sua filha sabe disso. Espinária pergunta se Trunks gostou disso. Trunks aparece atrás dela, e a imobiliza, prendendo seus braços, e Trunks diz que infelizmente teria que quebrar os braços dela, mas com a semente dos deuses, ela ficaria nova. Trunks não perde tempo, e começa a apertar bem forte os braços dela. Goten diz que a luta já acabou. Goku diz para Goten olhar bem. Piccolo pergunta se Goku achava que Espinária tinha chances de sair dali. Goku apenas sorri, e Espinária começa a se debater. Trunks estava prestes a quebrar os braços dela, quando Espinária começa a brilhar em dourado, seus olhos ficam azuis, e uma explosão ocorre, jogando Trunks para trás. Espinária havia se transformado em Super Saiyajin, pois diz que essa luta era muito emocionante. Espinária conseguiu sair daquela enrascada usando todos os seus poderes. Raditz diz que ela usou sim os poderes para sair dali, mas estava longe de ser toda a força dela. Whis fica surpreso. Espinária parte para cima do Trunks, e começa a espancar ele de maneira brutal. Neste momento, chegam ali os guerreiros Z, junto com Bulma e Vegeta. Vegeta diz que esses dois eram insetos impressionantes. Trunks acerta uma cabeçada em Espinária, e diz que se ela ia apelar pro Super Saiyajin, ele também ia. Espinária manda Trunks se transformar logo, que ele a estava entediando. Trunks se transforma em Super Saiyajin, e ambos continuam o combate. Várias explosões ocorrem, e Bulma pergunta a Ginny por que Trunks e Espinária estavam lutando. Ginny diz que a rivalidade de Saiyajin deles está falando mais alto. Eles queriam decidir de uma vez por todas quem era o Saiyajin mais poderoso da nova geração. Vegeta diz que era óbvio que era seu filho, enquanto ele treina na gravidade aumentada em 2000. Espinária nem conseguia aguentar uma gravidade aumentada em 600. Ginny diz que em compensação, Espinária tinha bem mais resistência e zenkais graças aos treinos dela. Trunks não parecia sofrer tantos zenkais significativos. Vegeta diz que Ginny era uma mulher idiota, era óbvio que seu filho ia vencer. Goku manda os dois se acalmarem, afinal, a luta estava muito equilibrada. Não tinha previsão de quem ia vencer. Trunks solta o resplendor final em Espinária, mas Espinária voa pro lado, e levanta seus dedos, fazendo uma explosão aonde estava Trunks. Ginny fica surpresa, e diz que aquele ataque era do Nappa. Goku pergunta qual a surpresa. Ginny fala que Nappa nunca ensinou seus golpes para Espinária. Ela apenas aprendeu o ataque Kappa por ter visto ele fazer. Mas aquele ataque, Nappa jamais usaria ele no treinamento, pois aquele ataque pode destruir cidades. Goku dá um grito, e diz que Espinária já viu sim um Nappa usar aquele ataque, quando ele a explodiu, enquanto Nappa era controlado por Babidi. Kuririn pergunta se Espinária teve tempo de analisar aquele ataque antes de ficar inconsciente pela explosão. Ginny diz que era impossível, eram nanosegundos que ela precisaria analisar, pois dizem pensamentos que talvez a garota fosse uma prodígio Saiyajin, e aquele garoto não estava longe de ser um também. Trunks aparece na frente de Espinária, e acerta um chute nela fazendo ela cuspir muito sangue. Trunks manda ela aguentar isso, e faz uma lâmina de ki que corta as cordas de Espinária. Espirrando sangue, Espinária dá um grito alto, e Goku diz que Trunks estava pegando pesado. Não acham? Whis diz que aquilo era um vale tudo, mesmo porque Trunks e Espinária acreditam que se acabarem matando um ao outro, eles podem ser revividos com as esferas. Bulma diz que isso era um horror. Humpty diz que Trunks fez um corte grande nas costas da Espinária. Espinária cai no chão, e chama Trunks de maldito. Trunks diz que era um vale tudo. Espinária se levanta com muita dificuldade, e sua roupa já estava completamente manchada de sangue. Trunks manda a Espinária se render, a não ser que ela queira mais cortes pelo corpo. Espinária diz que não sabia que podia machucar nesse nível, e se Trunks queria morrer, ela faria isso. Espinária faz uma esfera de energia na sua mão, e Goku diz que ela ia mesmo apelar. Espinária diz que vai despedaçar o corpo de Trunks, já que vale tudo. Espinária joga sua esfera pro alto, mas Trunks dá uma cabeçada nela e diz que não vai permitir que ela use o Ozaru. Espinária pergunta se Trunks estava com medo de perder pra ela. Com a forma Ozaru, Trunks fica irritado, e se afasta de Espinária. Ela olha pra esfera, e seus olhos ficam brancos, logo ela se torna uma macaca gigante, e Trunks diz que eles deviam acabar com isso. Mas Espinária se transforma em Super Saiyajin na forma Ozaru, jogando Trunks contra o chão. Tenshinhan de se lembrar quando Espinária usou a forma Ozaru contra Ozaru.
os soldados de Frieza. Piccolo diz que naquela época, Espinária era bem imprudente e gastava litros de poder, mas agora, ela quase não gastava nada. Espinária abre sua boca na direção de Trunks, e Jimmy diz para Espinária não fazer isso. Esse ataque poderia destruir a crosta do planeta, mas Espinária faz um ataque. Trunks sem opções tenta segurar o ataque, mas logo é consumido e o ataque sai do planeta. Espinária pede desculpas por exagerar, ela acabou pulverizando aquele fracote do Trunks. Bulma começa a chorar, e Vegeta chama Espinária de maldita. Vegeta pensa em cortar a cauda da Espinária, mas Goku manda Vegeta e Bulma ficarem calmos. O ki do Trunks não diminui muito, e Yamcha diz que isso era loucura. Até mesmo as crianças Saiyajins eram monstros cheios de poder. Trunks aparece com as mãos feridas, e diz que não foi nada mal, até machucou as mãos dele um pouco. Espinária pergunta se Trunks ia aguentar outro ataque daquele. Trunks aponta sua mão na direção da Espinária, e Espinária começa a rir, dizendo que ele não ia conseguir fazer nada contra um Ozaru. Trunks solta um raio na lua artificial de Espinária, fazendo Espinária voltar à sua forma base, e Trunks diz que era muito perigoso a Espinária continuar atacando ele sem controle. Espinária ri, e pergunta se Trunks tinha medo dela. Trunks manda Espinária raciocinar um pouco. Aqueles ataques da forma Ozaru poderiam danificar o planeta, e a Terra não merece sofrer pela luta deles. Espinária diz que Trunks era um chato, mas ela tinha uma outra carta na manga. Trunks diz que não iria ser mais poderoso que a forma Ozaru dela. Espinária sorri, e diz que enquanto ela treinava com sua mãe, ela pedia os mesmos treinamentos que o Senhor Whis passava pra ela. Trunks pergunta o que ele tem a ver com isso. Espinária diz que graças aos treinos e às explicações de sua mãe, ela conseguiu dominar a forma do Super Saiyajin God. Trunks fica assustado, e diz que ela estava mentindo. Espinária diz que daqui a pouco, ele vai ver se ela estava mentindo. Goku pergunta a Gine se isso era verdade. Gine diz que ela dominou parcialmente o Super Saiyajin God, mas ela ainda não conseguia manter esta forma por muito tempo. Vegeta manda Trunks acabar com Espinária antes que ela virasse uma Super Saiyajin God. Trunks pensa em atacar, mas acaba dizendo pra Espinária se transformar, pois quanto mais forte ela fica, mais forte ele fica também. Ele ia conseguir superar ela. Espinária começa a energizar muito. Todos ali ficam surpresos, e Whis diz que ela estava exalando muita energia, que para se tornar uma divindade, precisava conter a energia. Gine diz que Espinária sabia disso. A energia de Espinária começa a sumir, e a entrar dentro do corpo dela. Seus cabelos começam a ficar vermelhos, e Trunks sorri, e diz que seu coração até está acelerado. Fazia tempo que ele não sentia tamanha emoção numa luta. Espinária abre os braços para baixo, e olha para Trunks com sorriso snob. Vegeta diz um pouco triste, que o Trunks lutou muito bem. Ele deu seu melhor. Raditz pergunta o que o Vegeta estava dizendo. Vegeta estava triste, e diz que a luta já ia acabar. Goku diz para Vegeta não entregar os pontos ainda. Tenho certeza que Trunks sabe do poder da Espinária nesta forma, mas ainda quer lutar contra ela. Espinária estende sua mão na direção de Trunks, e diz para aquele mortal se ajoelhar diante da deusa dos Saiyajins. Ela solta uma pressão tão forte, que Trunks realmente cai de joelhos, e ela dá um sorriso satisfeito. Trunks diz que essa era a primeira vez que ele lutava contra uma Super Saiyajin God, mas se ela pensa que ele vai desistir. Espinária diz que Trunks falava demais. Trunks diz que também tinha algo em mente. Espinária pergunta o que ele tinha em mente, que pudesse chegar no nível dela. Trunks olha para o Goku, e agradece pela ajuda do seu treinamento aquele dia. Goku diz para Trunks ficar tranquilo. Espinária fica irritada com seu irmão por ajudar seu rival. Trunks diz que estava muito interessado em saber como o seu corpo ia lidar com isso. Espinária fica sem entender, e Trunks diz que essa técnica é mortal, mas ele tentou aperfeiçoar ela com a câmara de gravidade aumentada. Ele conseguiu bons resultados, e diminuiu o dano corporal em 50%. Vegeta fica assustado, e pergunta se Trunks não estava falando do Goku sorri, e diz que o Vegeta acertou. Trunks aumenta seus poderes ao limite, fazendo o planeta inteiro tremer. Kuririn diz que isso era loucura. Até onde aquelas crianças podiam ir? Trunks grita Kaioken, soltando um vento muito forte. Vegeta entra na frente de Bulma pra ela não sair voando. Espinária começa a rir, e diz que o Kaioken não era nada perto da sua versão divina. Trunks aparece atrás da Espinária, e acerta um soco muito forte na cabeça dela, e ambos começam um combate tão intenso que as realidades começam a tremer. Trunks do futuro olha pro céu, e sua filha Gine aparece maior, e pergunta o que aconteceu. Trunks diz que não era nada, ele só sentiu uma leve presença bem distante. Eles iam continuar o treinamento de Gine. Trunks acerta um golpe em Espinária, e Espinária acerta um chute em Trunks, e pouco a pouco, ambos começam a ficar esgotados. Piccolo diz que o ki deles estava começando a cair. Whis diz que estava corretíssimo, parece que eles alcançaram o auge deles, e agora estavam regredindo. Ele tinha razão, eles estavam no mesmo nível. Espinária voa até o Trunks, e estende sua mão no rosto dele, e solta um ataque jogando Trunks contra o chão, mas Trunks logo aparece atrás dela, e acerta uma coronhada forte, e ambos se acertam um soco bem forte, que fazem ambos caírem em direções diferentes. Trunks diz em pensamentos que o corpo dele estava todo dolorido. Se ele não acabasse com a Espinária, ele seria derrotado.
Espinária por sua vez, diz em pensamentos, que até seus órgãos estão doendo. Ela só queria descansar por 2 minutos, mas se ela não vencer o Trunks, ela vai ter que se casar com ele e chamar ele de Alteza, e ela não quer isso. Goku diz que mesmo com o desgaste de energia, parece que nenhum dos dois ia desistir. Trunks diz que não consegue nem se transformar em Super Saiyajin. Espinária diz que também não consegue, que o corpo dela doía só de se mexer. Trunks sorri e diz para eles acabarem com isso de uma vez. Trunks pula e começa a carregar um ataque especial. Espinária diz que escolheu bem o seu namorado, e ela prepara um ataque mil capa. Ambos começam a ficar com a visão turva, mas logo eles soltam o ataque, e dentro dos poderes as silhuetas deles se socam, e uma enorme explosão acontece. Bulma fica preocupada, e chama pelo Trunks. Trunks estava inconsciente, Espinária também estava, e Goten fica confuso. Quem venceu? Whis diz que não era óbvio, eles empataram. Ninguém venceu. Vegeta manda o Kakaroto pegar algumas sementes dos deuses. Goku sai dali com o teletransporte, e Jimmy diz que esperava que essa batalha tivesse respondido às dúvidas deles. Alguns dias depois, Trunks sai da câmara de gravidade, e Espinária aparece. Espinária diz que ia usar a câmara de gravidade, e Trunks diz que vai pedir um treino duro com seu pai. Espinária diz que eles iam ficar fortes juntos, e se Trunks ousasse ficar mais fraco que ela iria matar ele. Trunks diz o mesmo, ele quer que ela fique ao lado dele. Vai ser meio solitário no topo. Espinária dá um beijo no Trunks, e manda aquele idiota treinar muito. Trunks diz que vai treinar sempre, e Espinária diz que ninguém vai os deter, pois o compromisso deles é vencer. Bills estava conversando com Whis, quando Champa chega ao planeta de Bills, e pergunta se vai ou não ter torneio. Bills pergunta o que o Champa queria amolando ele. Champa diz que já ficou sabendo que Bills terminou sua caçada contra o Viajante do Tempo, e agora eles poderiam realizar o torneio deles, para saber que o universo era o mais poderoso. Bills pergunta se Champa quer mesmo essa humilhação. Champa diz que era Bills quem iria ser humilhado, com os incríveis guerreiros do universo 6. Bills diz que já que ele insiste nessa bobagem, ele só precisava de 5 dias para reunir seus lutadores. Champa diz que voltaria a falar com Bills em 5 dias. Nossa, esse episódio ficou bem massa. O que acharam do especial de 50 episódios? Esse episódio saiu na quarta, pois eu decidi lançar ele no meio da semana por ser o episódio 50, espero que tenha gostado, e se não gostaram, que pelo menos tenha assistido até aqui. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários, Saiyajin Rebelde, nos vemos semana que vem, dessa vez provavelmente no domingo que vem. Falou galera!